Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre Teontologia 1, que é aquela parte da teologia sistemática onde a gente está tentando entender quem Deus é, como Deus é, né? E para isso, uma parte desse estudo a gente tem estudado os atributos de Deus, que a gente já começou há vários vídeos atrás, né? E a gente, em aulas anteriores, a gente já começou a falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, que são o quê? Aqueles atributos que são mais partilhados com as suas criaturas. Ou seja, eles também são chamados de atributos positivos. Por quê? Porque quando a gente fala deles, a gente fala normalmente assim, de um jeito que certas perfeições, certas coisas boas que a gente vê nas criaturas, Deus é assim, só que maior e melhor, né? Diferente dos atributos incomunicáveis, que a gente não vê nada parecido nas criaturas. Não, os atributos comunicáveis, a gente vê isso nas criaturas, a gente vê coisas boas, perfeições nas criaturas, e a gente diz que Deus também é assim, só que maior e melhor. E como os atributos comunicáveis é um número muito maior do que os incomunicáveis, a gente costuma dividi-los em subgrupos. E no vídeo anterior a gente começou a falar sobre um dos subgrupos, que são os atributos intelectuais. Ou seja, são aqueles atributos comunicáveis que têm a ver com o intelecto, que têm a ver com a forma de raciocínio, né? Porque nós vimos no vídeo de um vídeo anterior que a gente falou sobre o conhecimento de Deus, sobre a onisciência, o fato de que Deus sabe de todas as coisas e que esse atributo é comunicável, porque nós também, embora nós não sejamos oniscientes, mas nós somos capazes de conhecer as coisas, né? Conhecimento é diferente, mas a gente também é capaz de conhecer as coisas. E nessa discussão do conhecimento, uma coisa que faltou falar no vídeo anterior, porque não dava tempo, é falar sobre a questão do pré-conhecimento, né? Estritamente falando, a gente não pode falar sobre um pré-conhecimento de Deus. Não tem sentido a gente falar de um pré-conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus é simples e é eterno. Nós já vimos esses dois atributos antes, certo? Simples quer dizer que eu não posso dividir Deus entre uma parte que vem antes e uma parte que vem depois. E eterno quer dizer que Deus existiu para sempre e vai existir para sempre, e não apenas isso, que ele existe dentro e fora do tempo, que ele não está preso ao tempo de jeito nenhum. Então, se eu disse no vídeo anterior que Deus conhece todas as coisas, e se ele é eterno, então ele conhece todas as coisas em todos os tempos, no passado, no presente, no futuro, ele está fora do tempo, ele vê todas as coisas, enfim. É, seria inútil a gente falar de um pré-conhecimento. Pré em que sentido? No sentido de antes de quê? Para Deus não existe antes ou depois, né? A gente viu essa frase de Agostinho nos vídeos anteriores, que Agostinho disse, para Deus tudo é presente, né? Deus vê todas as coisas ao mesmo tempo. Então isso não tem sentido para Deus. O problema não é tanto a doutrina, o problema aqui é a heresia. A gente fala do pré-conhecimento de Deus não porque a gente precise, né? Não tem muito sentido, mas porque existem heresias que afirmaram o contrário, que afirmaram que Deus não pré-conhece as coisas. E aí a gente tem que dizer, não, olha, essa heresia está errada. Na verdade, a Bíblia ensina que Deus conhece todas as coisas em todos os tempos, né? Então é por isso que a gente tem essa discussão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre duas dessas heresias. Uma dessas heresias é uma heresia que surgiu com os socinianos. Os socinianos foi um grupo de hereges da Igreja Antiga, eles são muito antigos na Igreja, e a gente vai falar sobre eles várias vezes ainda, né? Essa é só a primeira vez que eles estão aparecendo aqui no nosso curso, mas tem uma série de heresias que eles falaram e que a gente precisa rebater. E uma dessas heresias que eles falaram e que foi retomada recentemente por uma teologia chamada teologia relacional, o que essa heresia diz? Ela diz que Deus, na verdade, conhece o futuro não como algo certo. Ou seja, Deus não conhece o futuro com certeza, ele não tem certeza do que vai acontecer, certo? Porque, na verdade, o futuro depende das criaturas. Essa é a chave aqui para entender essa heresia. O futuro depende das criaturas, depende das decisões que as pessoas vão tomar, depende dos caminhos para onde elas vão ir. Então, Deus não tem certeza, certo? Deus não tem certeza do que vai acontecer, porque na verdade o que vai acontecer não aconteceu ainda. E, bom, isso aqui já está claramente errado, porque a gente já viu que Deus é simples, Deus é eterno, Deus conhece todas as coisas.
Isso aqui está de fato negando a simplicidade, a eternidade e a onisciência de Deus. Mas o medo deles é que se eles disserem que Deus sabe do futuro como algo certo, eles vão estar negando o livre-arbítrio. Certo? A gente não vai entrar na questão do livre-arbítrio agora, a gente vai discutir isso em detalhes no futuro, se Deus permitir, mas o ponto aqui é esse. Eles querem preservar a doutrina do livre-arbítrio e para isso eles têm que negar a simplicidade, a eternidade e a onisciência de Deus, o que é uma coisa muito difícil, porque a gente já viu textos bíblicos sobre todos esses atributos, né? Mas eles tentam fazer isso. Então, essa heresia diz que Deus conhece o futuro, mas não tem certeza do futuro, porque o futuro depende das criaturas. Uma outra heresia parecida com essa, mas ligeiramente diferente, é a ideia de um conhecimento médio, né? O que é essa ideia? É uma ideia que surgiu com os jesuítas há muito tempo atrás e que depois acabou ganhando grande aceitação em vários grupos religiosos. Essa heresia diz o seguinte, essa é a frase deles, né? Deus está pronto. Deus está pronto. Ele conhece as possibilidades. Veja, essa heresia é diferente da anterior. A anterior diz que Deus não conhece com certeza nada, nem mesmo as possibilidades do futuro. Esses aqui não, eles admitem, não, sim, Deus conhece as possibilidades. E ele está pronto para agir de acordo com cada uma delas, mas ele de fato não determina qual delas vai acontecer. Em outras palavras, na heresia anterior, Deus não conhece nenhuma possibilidade do futuro. Não tem a menor, ele acha o que pode acontecer, mas ele não tem certeza. Aqui não. Deus conhece as possibilidades. Se isso acontecer, vai acontecer aquilo. Se aquilo acontecer, vai acontecer aquilo outro. E ele tem certeza dessas coisas. Ele só não tem certeza de qual das possibilidades vai acontecer. Porque as possibilidades dependem das suas criaturas. Depende da decisão das criaturas. Mas, novamente, embora essa heresia seja diferente da anterior, novamente eles estão tentando preservar a ideia do livre-arbítrio, a ideia da decisão da criatura. De que a decisão da criatura é algo tão importante que nem Deus conhece o que as pessoas vão decidir. Certo? E essas são duas heresias que a gente vai ver, e isso é um problema. Certo? Todas as duas heresias têm problemas. Sem entrar na questão do livre-arbítrio, mas a gente sabe claramente que a Escritura não ensina nada disso, certo? O que essas duas heresias acabam afirmando, elas não afirmam isso a princípio, mas elas acabam afirmando isso, que Deus de alguma forma está preso ao tempo, ou seja, que ele de alguma forma depende das criaturas, certo? O futuro depende das criaturas para acontecer, depende da decisão das pessoas, depende da decisão das criaturas. Mas a Bíblia, por outro lado, ensina claramente que Deus conhece de antemão todas as coisas, certo? Todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus conhece todas as coisas, Deus é absoluto. E o conhecimento de Deus é absolutamente certo. Ele não apenas sabe todas as possibilidades, mas ele sabe qual delas vai ser escolhida por qual criatura, em qual época, em qual momento, né? E Deus não apenas sabe o que poderia acontecer se as pessoas escolhessem isso ou aquilo, mas ele sabe e de fato determina, como a gente vai ver depois, o que as pessoas vão escolher, certo? Ele sabe o que as pessoas vão escolher, ele não tem dúvidas disso. E para tratar disso, um texto que eu gosto e que eu acho muito interessante e que vai acabar nos dando uma outra visão aqui da onisciência é o texto de 1 Samuel 23, certo? Nesse texto, o que está acontecendo? Um pouquinho do contexto aí. Davi era jovem, estava fugindo do rei Saul. Saul era o rei de Israel, Davi estava fugindo. Saul estava perseguindo Davi por uma série de motivos que você pode ler lá no livro de 1 Samuel. E Saul estava perseguindo Davi estava fugindo de cidade em cidade, e Davi chegou numa cidade chamada Keila. Keila é o nome da cidade. E aí Davi estava lá escondido em Keila. E ele ouviu falar que Saul estava chegando perto de Keila, que Saul ia pegá-lo. Aí Davi ora ao Senhor. Aí vem esse texto. Então Davi orou. Ele disse o seguinte: Ó Senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Aí ele faz duas perguntas. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde. E o Senhor disse, ele virá. Ou seja, será que Saul vai vir até Keila? Sim.
A resposta é sim. Deus sabe, Deus tem certeza de que Saul vai vir até Keila. Aí Davi novamente perguntou: E será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? Os cidadãos de Keila vão entregar Davi a Saul? Sim, eles entregarão. Percebe a diferença daqui para a doutrina do conhecimento médio e para a doutrina sociniana? O que esse texto está dizendo é que, se tudo continuasse daquele jeito, Deus sabia o futuro com absoluta certeza. Deus não diz, não é assim. Davi pergunta: Saul vai vir? E Deus diz: Olha, Davi, depende, eu não sei o que ele vai escolher. Talvez ele venha, talvez não. Percebe? Não é nada disso. Deus responde com absoluta certeza: Sim, ele virá. E os homens de Keila vão me entregar? Sim, eles vão entregar. E perceba o que isso implica. Que, na verdade, quando Deus responde essas coisas, Deus está de fato sabendo a decisão dessas pessoas. Porque Saul chegar até Keila depende da decisão de Saul. Depende de Saul não desistir de marchar até Keila. Os cidadãos de Keila entregarem Davi depende da decisão desses cidadãos. Não é que Deus conhece, olha, talvez eles entreguem, talvez não. Isso seria o conhecimento, mas não é isso. Deus sabe qual é a decisão que aqueles homens vão tomar. Ele sabe com absoluta certeza. E aí acontece a coisa maravilhosa desse texto, que é o seguinte: então Davi e seus soldados, que não eram bobos, eles sabem que se eles ficarem ali, Saul vai chegar e os homens de Keila vão entregar. O que eles fazem? Eles saem de Keila, eles vão embora. E eles ficam andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, Saul interrompeu a marcha. Então a pergunta: Saul chegou a Keila naquela ocasião? Não. Os homens de Keila entregaram Davi a Saul? Não, porque Davi não estava mais lá. Então veja, Deus conhece todas as possibilidades. Dado uma possibilidade, ele conhece todas as decisões que as pessoas podem tomar e ele sabe qual dessas decisões a pessoa vai tomar. Ele sabe que nessa linha do tempo é isso aqui que vai acontecer e não isso, nem isso. E aí, de repente, a decisão de Davi muda, mas ele também sabe que a decisão de Davi mudando, o que vai acontecer é isso aqui. Saul nunca vai vir a Keila, os homens de Keila nunca vão entregar Davi a Saul. Ele sabe, Deus sabe as possibilidades e ele sabe exatamente, ele sabe com certeza absoluta. Deus conhece o futuro e conhece todas as possibilidades sobre o futuro com certeza absoluta. Ele conhece o que as pessoas vão decidir, certo? Ele conhece a decisão das pessoas. Esse texto é maravilhoso, porque ele mostra que Deus conhece a decisão das pessoas. Então aquelas heresias só tem que estar erradas, porque Deus conhece tudo a respeito do futuro. E esse texto nos chama atenção para esse aspecto da onisciência que muitas vezes a gente não pensa. A gente pensa assim, que onisciência significa que Deus sabe todas as coisas que existem, certo? Mas não apenas. Onisciência significa que Deus sabe todas as coisas que existem do jeito que elas existem, mas também que Deus sabe todas as possibilidades a respeito de todas as coisas. Ele sabe com certeza até aquilo que as pessoas vão escolher. Dada uma situação, o que a pessoa vai escolher nessa situação? Deus sabe. E se a situação fosse diferente, o que a pessoa escolheria? Deus sabe também. É exatamente isso que aquele texto de Keila, de 1 Samuel 23, nos revelou. Se for assim, o que fulano vai escolher? Ele vai escolher isso. E se for assado, o que fulano vai escolher? Ele vai escolher aquilo. Deus sabe com absoluta certeza todas as possibilidades sobre todas as coisas e o que as pessoas vão escolher em todas as situações, em qualquer ocasião, certo? Então, esse é um outro aspecto da onisciência de Deus que faltou a gente falar no vídeo anterior. Mas está aí para você. Pensa a respeito disso. Pensa nas implicações disso, no que isso significa. Porque isso é maravilhoso. E guarda essa informação, que Deus sabe todas as possibilidades sobre todas as coisas. Porque no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso.